Então eu vou começar a ler aqui, e aí quando tiver algum versículo da palavra, eu gostaria de que a gente lesse, pra gente ter um contexto, certo? O sangue de Cristo. O que é a vida cristã normal? Fazemos bem em considerar essa questão logo de início. O objetivo desses estudos é mostrar que essa vida é algo muito diferente da vida do cristão comum. De fato, a análise da palavra de Deus escrita, do Sermão da Montanha, por exemplo, deve levar-nos a perguntar se tal vida já foi vivida sobre a terra, a não ser unicamente pelo próprio Filho de Deus, mas essa edição encontramos imediatamente a resposta à nossa pergunta. Amém? Eu quero aqui abrir um parênteses em cima disso, e eu gostaria de que a gente lesse o capítulo 5 de Mateus, para que a gente entenda isso que o irmão falou aqui, a respeito do Sermão da Montanha. Se o exemplo citado por Cristo Jesus de alguma forma já pôde ter sido vivido, que o exemplo que ele deixou e o ensinamento que ele passou ali no Sermão da Montanha, se alguma vida terrena pode ter vivido tal vida, né? Então eu gostaria de ler com os irmãos aí, se os irmãos puderem ler ou a respeito dessa passagem bíblica. Com a versão digital aberta aqui. Pode ler pela NVT, irmão, por favor. Deixa eu pegar aqui NVT então. Eu acho que seria legal, seria bom, irmão, Formigari ler para nós, né? Uhum. Posso ler? Isso. Leio os subtítulos que são colocados ou leio só os versículos? Pode ler o subtítulo para dar uma orientada, né? Então, ó, NVT, a versão é a NVT. O Sermão do Monte. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Ponto. Aí o subtítulo é As Bem-aventuranças. Isso. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Uhum. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os que têm... Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Uhum. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Até aí. Subtítulo: Ensino. Até aí. Essa versão é a versão transformadora, né? Ela traz uma linha teológica contemporânea, mas sem afetar o que realmente estava escrito no original, né? Nas traduções mais conhecidas, como a Revista Corrigida Fiel, a Revista Corrigida Clássica, a Revista Corrigida Atualizada, a palavra bem-aventurado, ela se mantém, né? Porque bem-aventurado significa felizes ou mais do que feliz, certo? Então eu vou ler aqui na Revista Corrigida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu fiquei meditando a respeito dessa passagem nesse livro, irmão. Eu tenho um vídeo aí no canal do Reformadores da Palavra, pregando em cima dessa passagem. Porque já trouxe aqui, falei aí a respeito do que significa a palavra bem-aventurado, né? É mais do que feliz. Então, o irmão Flávio, irmão Formigário, irmã Carol, o dia que eu preguei em cima dessa palavra, que Deus me deu uma mensagem para me pregar, falando a respeito do currículo de um crente arrebatado. Depois que eu parei para ver no livro o que o irmão estampou aqui dizendo, né? Eu fiquei meditando aqui o tamanho e o temor do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte, que ele não era digno. Tá entendendo? Ele disse, eu não me torno digno, eu não sou digno de nada que Deus tenha me alcançado. Se o apóstolo Paulo, que se colocava da forma que se colocava, se apresenta dessa forma, o que sobra para mim e para você? Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo disse, o bem que quero fazer, este eu não faço, e o mal que quero fazer, não quero fazer, este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. E aqui Jesus dá uma direção, um norte, para aqueles que querem estar no reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele está dizendo assim, ó, tu tem que reconhecer que tu é um pobre, miserável, e que sem mim nada dá certo. Alô? Certo? Certíssimo. Sem Deus, não somos nada. Então, o dia que tu entender que tu é um pobre, miserável, e que sem Jesus nada tu pode fazer, tu te torna um bem-aventurado. Tu é mais do que feliz. E ainda há galardão para ti, porque deles é o reino do céu. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus vai continuar falando, bem-aventurado, felizes, né? Felizes os que choram. Explica isso, irmão. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Então, enquanto tu está derramando as tuas lágrimas, enquanto você está buscando aos pés do Senhor, tu te torna um bem-aventurado e ainda recebe o consolo. O Watchmani aí, ele começa colocando o Sermão da Montanha e dizendo, é possível viver essa vida cristã, né? Sim. Verdadeira. E aí ele vai dizendo que é impossível. Isso mesmo. Não seguindo aí a leitura aí, a gente vai ver que é impossível fazer isso aí. O Sermão da Montanha é impossível para nós. O que ele trata? É nisso que eu quero entrar, irmão. É nisso que eu quero entrar. Sabe? Quando eu li o que o irmão falou aqui,
Eu comecei a meditar no que eu falei, o que eu já tinha pregado e no que o Senhor tinha falado comigo, entendeu? Meditando a respeito disso. E aí ele diz que o apóstolo Paulo nos dá a sua própria definição da vida cristã em Gálatas 2:20. E não mais eu, mas Cristo. E não declara aqui alguma coisa especial ou singular, um alto nível de cristianismo. Creio que aqui apresenta o plano normal de Deus para o cristão, que pode ser resumido nas seguintes palavras: vivo não mais eu, mas Cristo vive e a sua vida em mim. O que os irmãos entendem a respeito disso? Se ele chega ao ponto de dizer então que é impossível viver aquilo que Cristo disse para ser feito. É impossível pelos nossos próprios esforços. Né? Isso mesmo, é impossível para mim, impossível para o Flávio, impossível para o Formigari, impossível para Carol. Mas no momento que Cristo está vivendo em nós, aí o negócio muda. Para mim, para você, isso é muito difícil. Não é que seja difícil, é impossível. Na tua vontade, na tua carnalidade, no teu desejo, tu não vai conseguir mesmo. O que me chama a atenção também é quando ele fala ali, ó, Jesus falando, no final ele fala, quer ver? No versículo de número 10. Bem-aventurados versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E aí tem uma vírgula, dizendo, por minha causa. Por minha causa. Se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar por minha causa, no caso, eu tiro por minha causa, fica no caso assim, ó, bem carnal. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Se começarem a fazer isso de mim e de você, como é que tu vai ficar, irmão? Como é que eu vou ficar? Se eu começar a falar mal do irmão, sem o irmão merecer, começar a mentir sobre a tua vida, sem o irmão merecer, como é que fica a tua carne aí? Fico nervoso já. Mas, irmão, se me permita um minutinho. Quase toda a minha vida cristã foi uma vida cristã anormal. Uhum. Era eu fazendo para Cristo. Até o dia que eu descobri, lendo esse livro, fazendo o estudo do Atmani, que não é eu, que a vida cristã não é eu fazendo, é Cristo fazendo em mim. Uhum. E agora ele coloca depois da vírgula, por minha causa. É aqui que está o sentido. Que agora tudo que tu for fazer, tudo que for suportar, não é mais por causa de você mesmo. Tá entendendo? É por causa de Cristo. É viver a vida que Ele colocou para você viver. E aí ele dá a diretriz agora: e exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se agora você está nessa vida cristã normal, é assim que tu deve andar. Se não é anormal, não é isso, irmão Flávio? É anormal, por isso que o nome do livro chama Vida Cristã Normal, porque eu vou falar do meu próprio testemunho. Eu vivi mais de 30 anos com a vida cristã anormal, por falta desse entendimento. Que na minha cabeça era eu fazendo para Cristo. Uhum. E eu descobri que não é eu fazendo, é Ele em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o Flávio fazendo. E olha que eu me esforçava, viu? De ser um bom cristão, de dar um bom testemunho. Mas não é eu fazendo. Eu não consigo cumprir esse sermão da montanha, é impossível. Uhum. Agora, como o irmão leu em Gálatas, né? Gálatas 2:20, né? Uhum. Se o irmão pudesse ler novamente aí. Eu gostaria que o irmão Formigasse lesse ele inteiro, o versículo.
Porque, se eu não me engano, ficou só a parte de não mais eu, mas Cristo. Gálatas 2:20, É. ACF, tradução. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o Amém. qual me amou e me entregou a si mesmo por mim. Amém. Então a grande lição que Jesus nos passa é que, como o irmão Flávio falou, não é eu que tenho que fazer, mas é Cristo que faz em mim. Ah, eu vou fazer a obra de Deus. Não, Deus tem que fazer a obra em mim. E por mim, né? Através de mim. Se o irmão me permite mais uma vez, o dia que eu falei isso para o irmão, a irmã Carolina não estava aí. Uhum. Lá no Rio de Janeiro, antes de eu viajar para fora do país, eu fui para um monte orar e estava falando para Jesus, né? Eu quero fazer a tua obra, eu quero trabalhar para ti, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua obra. O meu negócio era fazer a obra de Deus. E eu estava lá, Carolina, orando quase 6 horas e pensei que estava 20 minutos lá em cima. De repente o Espírito Santo começou a falar comigo, como que dissesse, ô servo, acalma-te, deixa eu falar agora, é só você que fala, né? O Espírito Santo começou a falar comigo, olha, trabalhar para mim, meu servo, é você permitir que eu trabalhe em você primeiro. Da mesma medida que você permite eu trabalhar em ti, essa é a mesma medida que você está trabalhando para mim. E eu tenho aprendido, irmã Caroline, o Formigari e o Júlio, que eu passei mais da metade da minha vida trabalhando para Jesus. E vim descobrir agora, mais velho, que o segredo da vida cristã, a vida normal, não é eu trabalhar para Jesus, é Ele trabalhar em mim. Amém, irmão. A irmã Carolina tá aí ainda? Amém, tô aqui, tô só ouvindo vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunte. Cadê aqui? Deixa eu pegar a passagem. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse trabalhar em mim, então alcançar de Deus tudo que for necessário para que eu abandone os pecados dessa terra, a vaidade, enfim, tudo que me assemelha ao Satanás. Caíram? Alô? Ouvindo. A Carol caiu. A irmã que caiu lá, parece. Ela voltou. Então, Cristo viver em mim é eu receber, permitir que Ele tome conta do meu consciente, da minha vontade, e que eu me submeta às vontades dele acima das minhas vontades. É isso? Esse é o caminho. O irmão Christian Shen, que estudou aos pés do irmão Atman ali, ele fala que ele chegou a um ponto de espiritualidade, irmãos. Isso eu fico até emocionado de citar para vocês, que eu tive a oportunidade de ouvir isso, de aprender isso, de ler sobre isso. Ele ficou num grau, assim, Deus deu um grau para ele de espiritualidade que ele, até quantos potes de sopa ele ia comer, ele pedia para Deus e Deus respondia para ele. Hoje eu posso comer 2 potes ou somente um pote? Assim? O Espírito Santo de Deus falava para ele, 1 pote só hoje. Hoje tu não vai comer. Isso é coisa de maluco, né? Posso
Paulo fala que as coisas de Deus é loucura para o homem, né? É coisa de maluco, cara. Sabe? Aí o irmão, tu vai dar aí tu vai pegar e vai dar uma questionada com Deus, né? O irmão falando, vai dar uma questionada com Deus. Daqui a pouco Deus mostrava o propósito do porquê que ele pediu aquilo ali. Porque Deus não é Deus de confusão, entendeu? Imagina que coisa tremenda tu chegar numa espiritualidade dessa, né? Deixar Deus mover a tua vida de verdade, né? E não viver uma vida cristã anormal. Nós estamos precisando A vida disso. cristã normal é a vida religiosa, né? É eu Isso. fazendo, eu querendo agradar a Deus pelos meus próprios esforços, pela minha própria autodisciplina, eu não vou conseguir nunca. A vida cristã não é o homem tentando atingir a Deus, é deixando Deus atingir o homem, é o contrário. A religião é você num esforço miserável, frustrante, agonizante, querendo agradar a Deus através da tua autodisciplina, do teu esforço mental, psíquico. Tu não consegue, é decepção em cima de decepção. Sim. Ou ainda tem o outro lado, né? A vida, os costumes dessa vida, a cultura dessa vida, as influências que nós recebemos da mídia, dos amigos, elas fazem a gente se afastar completamente do cuidado que a gente tem que ter, que está descrito aqui em Gálatas 2:20, né? Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente está completamente alienado, afastado do que deveria ser a vida normal, né? Nós vivemos uma vida normal, seja pelo lado de você achar que você precisa carregar um peso enorme, que seria a definição da religião, tem que aceitar costumes e métodos e regras criadas por homens, ou então você vive uma vida abandonada de Deus, né? Segue os costumes, os amigos e tudo que os pratos que te aparecem nessa vida para você esquecer completamente, né? Eu vou continuar lendo aqui, tá? Então Deus nos revela claramente na sua palavra que somente há uma resposta para cada necessidade humana: seu Filho Jesus. Em toda a sua ação a nosso respeito, Deus usa o critério de nos tirar do caminho, pondo Cristo. Vocês conseguiram pegar esse raciocínio aqui? Ele nos tira do caminho e coloca Cristo no local. Então quer dizer, na minha vida que eu vivo, pela misericórdia de Deus, ele tira o Júlio, a vontade do Júlio, e coloca Cristo no lugar. Então as pessoas que estão de fora, elas quando olham para a minha vida e para a tua vida, eles não veem mais o Júlio, não veem mais a vida dos irmãos. Eles veem a Cristo. E isso é muito lindo, muito tremendo. Sabe? A pessoa vê Deus na tua vida é algo que na verdade é o certo, né? Para uma vida cristã. Aí seguindo, o substituto. Ele é o substituto em nosso lugar. O Filho de Deus morreu em nosso lugar para obter o nosso perdão. Ele vive em vez de nós para alcançar o nosso livramento. Podemos falar, pois, de duas substituições. Uma substituição na cruz, que assegura o nosso perdão, e uma substituição interior, que assegura a nossa vitória. Ajudar-nos a grandemente e evitará muita confusão conservar
constantemente perante nós este fato. Deus responderá a todos os nossos problemas de uma só forma, mostrando-nos mais do seu Filho. Mostrando mais. Eu estava aqui meditando e pensando aqui que é verdade mesmo. Hoje é muito difícil a gente dar bom testemunho, né? Porque, como a palavra diz, né, que nós somos, né, testemunha do Senhor e que nós temos, né, uma grande nuvem de testemunha sobre nós, né? E é verdade, porque o mundo inteiro, por mais que a gente não, às vezes a gente nem percebe, mas às vezes tem muitas pessoas nos observando. Isso mesmo. E a questão é o seguinte: no momento que eles nos observam, o que eles estão vendo? Sabe? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O que eles estão vendo em nós? Se a gente aí entra o irmão Formigário e o irmão Flávio falaram. Se eles estão vendo a religiosidade em nós, sabe? O seguimento religioso apenas. Eu vou no culto quarta, sábado, domingo. Eu me visto A, B, enfim. Se eles estão vendo só isso em mim, isso é muito superficial, sabe? E podemos dizer que, como o irmão está tratando aqui no livro, isso é anormal para um cristão. Porque um cristão verdadeiro, ele não liga para isso aí. O cristão verdadeiro, ele tá preocupado com a salvação da alma, ele está preocupado com o bem-estar da alma, do indivíduo em si, não da religiosidade dele exposta. E o que nós temos visto hoje é um desfile, né? Um desfile de prepotência, um desfile de soberba, um desfile de moda, muitas das vezes. E a religiosidade aflorada, né? É verdade, irmão. Eu descobri há pouco tempo atrás que a minha vida cristã não passava de uma cultura evangélica apenas, com jargões evangélicos. Era uma vida, era uma religião cristã. Um esforço tremendo para ser um bom testemunho e sempre quebrava a cara. Era eu querendo obedecer Jesus. Tenta obedecer Jesus, você vê. Amanhã, das 8 da manhã até meio-dia, eu vou obedecer tudo que Jesus prega. Tu não consegue, irmão. Você não chegar, se não for Jesus em você agindo, a vida cristã normal não é o teu esforço de querer ser cristã. A vida cristã normal é o próprio Cristo dentro de você agindo. É isso que eu não entendia, como que eu sofria na minha vida cristã normal. Eu era sincero, queria buscar a Deus, mas sempre pecando, caindo, pecando, levantando, caindo, pecando. Eu não estou falando pecado brabo como adultério, roubo, assassinato, coisas mínimas que são pecado. Não existe mentirinha, mentira, mentirão. Mentira, toda mentira, é pecado. Um roubozinho de leve, né? Dar um golpezinho aqui financeiro aqui no negócio, né? Fazer uma coisa aqui meia falsazinha ali, isso tudo é pecado. Então, por isso que eu amo esse estudo que nós estamos fazendo. Porque grande parte da minha vida eu chamo de vida cristã anormal. Só a partir do momento que Jesus me permitiu conhecer eu venho descobrindo que não é como diz lá Gálatas 20, não mais eu, mas Cristo. E antes era o Flávio querendo ser cristão. Eu tenho até uma brincadeira que é verdade, eu tenho até os escritos, né? Queria escrever um livro. Parece engraçado o que eu vou falar, mas é sério, muito sério. E o nome do livro, Tente Ser Crente que você vai quebrar a cara. Esse seria o nome do livro.
posso dizer, então, que para começar a ter uma vida normal, eu deveria me questionar em todas as situações o que Jesus faria? É parte do princípio, irmão. Acho interessante isso. E hoje mesmo eu e a irmã Carol, a minha esposa também. Eu já vi esse filme, meu irmão já viu também esse filme aí. Que fala a respeito do ensinamento que um irmão dá para um rapaz, que ele diz o que Jesus faria no teu lugar nesse momento, sabe? Foi dele mesmo que eu fiz a referência. Isso é importante, a gente refletir, sabe? O que o Senhor faria neste momento? Nessa situação que eu tô me encontrando. Isso já é algo que nos coloca na questão, até que eu citei do irmão ali a respeito do prato de sopa, né? Posso comer uma ou duas, Senhor? Não tem aquele hino que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, Uhum. este caminho. Eu não. Tenta seguir a Jesus para ver se você consegue. Você não consegue, não, irmão. A vida cristã é o próprio Jesus dentro de você, ele mesmo seguindo ele, em você. Aleluia. Tremendo, né? Mais algum comentário? Continuando. Nosso problema duplo: os pecados e o pecado. Tomaremos agora como ponto de partida para o nosso estudo da vida cristã normal aquela grande exposição da mesma que encontramos nos primeiros 8 capítulos da Epístola aos Romanos. Encararemos o assunto de um ponto de vista experimental e prático. Será de grande auxílio notar, em primeiro lugar, uma divisão natural dessa seção de Romanos em duas e notar certas diferenças evidentes no conteúdo das duas partes. Os primeiros 8 capítulos de Romanos constituem em si mesmo uma unidade completa. Os 4 capítulos e meio de Romanos, capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11, formam a primeira metade dessa unidade. E os 3 capítulos e meio do capítulo 5, versículo 12 ao capítulo 8, versículo 39, a segunda metade. Uma leitura cuidadosa revelar-nos-á que o conteúdo das duas metades não é o mesmo. Por exemplo, no argumento da primeira seção encontramos a proeminência da palavra plural, pecados. Na segunda seção, contudo, esta ênfase é modificada porque, enquanto a palavra pecados ocorre apenas uma vez, a palavra singular pecado é usada repetidas vezes e constitui o assunto básico e principal das considerações. Por que assim? Porque na primeira seção considera-se a questão dos pecados que eu tenho cometido diante de Deus, que são muitos e podem ser enumerados, enquanto que na segunda trata-se do pecado como princípio que opera em mim, seja quais forem os pecados que eu cometo, é sempre o princípio do pecado que me leva a cometê-los. Preciso de perdão para os meus pecados, mas preciso também de ser libertado do poder do pecado. Os primeiros tocam a minha consciência, o último a minha vida. Posso receber perdão para todos os meus pecados, mas por causa do meu pecado, não tenho mesmo assim
Então quer dizer que existe pecado. Só um pouquinho. É o nosso irmão Atmani fala aí dos pecados que no nível da nossa consciência, né? Os pecados, pecadinhos, pecadões que eu peco por dia, é na minha consciência, mas eu tenho um outro problema. É aquele poder lá interior lá que faz eu cometer os pecados. Uhum. Posso dizer, irmão Flávio, que esse poder que faz eu cometer os pecados é o que me tira da semelhança do ser humano original, o Adão e a Eva antes de pecarem, e que me tira da semelhança deles e me faz me aproximar da semelhança de Satanás, faz eu ter a vaidade, faz eu ter a luxúria, ou faz eu ter qualquer que seja outro pecado. Exatamente, irmão. Antes de Adão pecar, eles não tinham nem o problema dos pecados e nem tinha o poder que fazia esses pecados. A partir da desobediência, esse poder latente que faz a gente cometer pecado passou a existir dentro da gente. A Bíblia diz que, né, que o apóstolo Paulo fala que nós nascemos em pecado, não é pecado sexual, moral. Nós nascemos em pecado nesse poder. Eu vou dar o exemplo do meu filhinho. Eu tenho um menininho de 6 anos. Eu não preciso ensinar ele a fazer as coisas ruins. Eu preciso ensinar ele a fazer as coisas boas. Faz pirraça, desobedece, mente, briga. Ele já nasce com essa tendência de desobediência. E o que é o pecado? É desobedecer a Deus. Posso estender aí os adjetivos? Posso, em vez de dizer que ter a tendência por influência do pecado, eu posso dizer que eu estou sendo governado pelo pecado, porque se eu deixar, eu simplesmente peco. Agora, se eu me esforçar, eu não peco. Isso mesmo. Ah, peca, irmão. Ó, Não. tu Você precisa. não deixa de cometer pecados pelo teu próprio esforço, por mais esforçado que você seja. Tu precisa de libertação. E à medida que o irmão Júlio foi lendo aí, a gente vai entendendo melhor essa engrenagem aí, vamos dizer assim. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu com o homem foi o seguinte, ó. Quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança, né? Então lá no trono de glória existe um ser semelhante a você, tá? Ele tem braço, tem perna, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem vários versículos bíblicos que apontam isso, tá? Só que quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança, o homem tinha a semelhança de Deus também em vários aspectos. Uma das semelhanças era que o homem era imortal. O homem não tinha pecado, né? O homem vivia de glória em glória. E quando o homem pecou, ele perdeu a semelhança com Deus. E agora o homem está aprisionado nisso. Deu para pegar? E a nossa batalha agora é contra isso. E sozinhos jamais poderíamos vencer isso. Tanto que na analogia a gente vê que quando o homem pegou e tentou resolver o primeiro problema. Qual que é o primeiro problema? Ele estava nu. E a Bíblia diz que o homem cozeu algumas folhas, enfim, e tapou a sua nudez, se escondeu de Deus. E Deus chama o homem. E aí, por que vocês se esconderam? Ah, porque nós nos vimos nu. E como é que vocês descobriram que vocês estavam nu, né? Aí começou indagações. E a Bíblia diz que Deus fez roupas de peles para o homem e a mulher. Então, se ele fez roupa de pele para o homem e a mulher,
algum animal teve que morrer, né? Alguém teve que morrer pelo pecado. Vocês já estudaram essa analogia aí? Essa tipologia bíblica? Que o salário do Exatamente, pecado... isso aí já estava simbolizando Jesus Cristo morto na cruz, né? Isto mesmo. O salário do pecado é a morte. É para ter acabado Adão e Eva ali, né? Isto. Mas como houve um sacrifício, então não Isto. foi eliminado. Posso dizer isso? Isto também? mesmo. Continuando. Quando a luz de Deus brilha pela primeira vez no meu coração, clamo por perdão, porque compreendo que cometi pecados diante dele. Mas após ter recebido o perdão dos pecados, faço uma nova descoberta, ou seja, a descoberta do pecado. E compreendo que não só cometi pecados diante de Deus, mas que também existe algo de errado dentro de mim. Descubro que tenho a natureza do pecador. Existe dentro de mim uma inclinação para pecar, um poder interior que leva ao pecado. Quando aquele poder anda solto, eu cometo pecados. Posso procurar receber o perdão. Depois, porém, peco outra vez. E assim a vida continua num círculo vicioso de pecar e ser perdoado, e depois pecar outra vez. Aprecio o fato do bendito do perdão de Deus, mas eu desejo algo mais do que isso. Preciso de livramento, preciso de perdão para o que tenho feito, mas preciso também de ser libertado daquilo que sou. Olha que tremenda Nossa, irmão. essa reflexão do irmão, né? É tremendo, né? Eu tenho dois problemas aí. Eu tenho os pecados que eu cometo e tem aquilo que me faz pecar. Deixa eu dar um testemunho. Ele tá falando de mim aí. Ele tá falando de mim aí nesse livro. Ele te conhecia, né, irmão? Não, eu vou brigar com você, Fomenai. Não é de mim, não é de você. Não, eu garanto, eu provo que ele tá falando de mim. O irmão Delcio Meirelles, falando a respeito do pecado, ele disse que do pecado, né, do problemão aí. Ele disse que estava dentro de nós, na essência, desde que nós nascemos, enfim, né? Enfim. Aí ele disse assim, quer ver o exemplo do meu filho? Meu filho esse dia, diz ele, quando era pequenininho, eu ouvi um barulho no quarto e eu cheguei e perguntei assim, ele chegou e perguntou assim, quem é que derrubou isso aí? Aí o gurizinho disse assim, não sei. Ou seja, ele deu a oportunidade da criança mentir. Tá entendendo? E como é que ele mentiu? Com quem que ele aprendeu a mentir? Se ele não sabia nem falar direito. Tá entendendo? Não sabia nem falar direito. Mas mentir... A gente já nasce com esse poder, né? Isso aí já nasce com esse poder. O que é pecado? O pecado, na essência, é desobediência. Mentir. Isso é pecado. Aí só tinha ele e o guri no quarto. Quem é que derrubou isso aí? Ele sabia, né, que ele não era, né? Mas ele fez uma pergunta pro guri assim, quem é que derrubou isso aí? E aí o guri disse, não sei. Irmão Júlio, se me permite de novo, hoje, o que eu tenho acompanhado na minha vida toda na igreja, a igreja, ela te ensina a resolver o problema dos pecados. Mas a igreja não prega esse ensinamento, essa doutrina do poder do pecado.
A gente passa a vida toda na igreja, cometendo pecados. A igreja ensina que pelo sangue de Jesus nos justifica perante Deus, porque o sangue de Jesus não é para nós, é para Deus. Deus olha para a gente e vê o sangue do filho dele da gente. Mas a igreja não dá esse ensinamento aí, porque a gente entra numa roda viva cansativa e frustrante. É pecar, pede perdão, perdoa, peca, o sangue lava de novo a nossa consciência, porque o sangue de Jesus é para lavar a nossa consciência. E a cruz, oh Jesus, aleluia, e a cruz é para matar esse poder de pecado. Migare. Esse programinha também ele tem uns bugs aí, então às vezes quando acontecer de não conseguir se comunicar, é sair e entrar de novo, que aí resolve, tá? Sim, foi isso que eu fiz. A irmã pode fazer a pergunta a hora que quiser, pra gente conversar. Tá bom. Então, eu tava ouvindo você e pelo que eu entendi, mais ou menos, quer dizer então que a gente sempre é pecador, independentemente da salvação, do sacrifício que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós. A gente sempre vai ser pecador, é isso? Por isso que houve o sacrifício de Cristo por nós. Entendeu? Porque nós mesmos não poderíamos suprir esse problema, sanar esse problema. Quando Deus olha do céu e olha para mim e para você, ele não vê mais os pecados na vida do irmão Júlio, na vida da irmã Carol, ele vê o sangue de Cristo. Mas nós temos um problema aí. Porque a gente vive transgredindo essa maravilhosa graça que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. A gente vive com esse problema de pecar, ser perdoado e pecar novamente. Acho que é esse o ponto central do livro, né? Sim. Alertar para que nós, apesar de não precisarmos fazer nada para sermos salvos, porque ele fez tudo, nós temos uma dívida irreparável aí, porque a gente continua pecando e sob esse poder do pecado, a gente continua praticando pecados. E a gente vive nessa luta, igual das últimas frases aqui que ele falou. Eu peco, peço perdão, daí volta o ciclo. Eu peço perdão, depois eu peco de novo, depois eu peço perdão, eu peco de novo. E a gente vive nesse ciclo. E a gente precisa ser libertado de nós mesmos. Conseguiu entender? Carol, acontece isso aí, ó, de cair. Entendeu? Eu entendi. Então, o plano central desse estudo aqui é que a gente venha reconhecer que o sangue de Jesus perdoa os pecados, mas há necessidade de nós mortificar, crucificar, na verdade, o mal maior que é o pecado em si. Posso dizer em outras palavras que o livro está orientando a nós nos refinarmos, né? Ser mais puro, procurar estarmos mais próximos de Deus e da semelhança que ele originalmente planejou para o homem, né? Posso dizer isso? Não posso dizer? E a ideia de Deus, como eu fiz a analogia ali falando a respeito da semelhança com Deus, como o homem perdeu a semelhança com Deus, a ideia de Deus em Cristo Jesus é nos resgatar para que a gente venha ter novamente um corpo semelhante ao de Deus, que é sem pecado e imortal. A palavra do Senhor diz que quando tudo isso terminar, enfim, falando agora a respeito da primeira ressurreição, a Bíblia diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro e subirão ao céu e serão transformados, os seus corpos semelhantes ao de Cristo. Tá entendendo isso? Aí é recuperada a semelhança com Deus.
novamente, um corpo glorificado, incorruptível. Glória a Deus. Glória a Deus. E até agora nos estudos aí a gente tá mais ainda nos pecados. É, Mal entrou ainda no pecado e depois pecadores. sim. Vamos chegar lá. Então aqui o que que acontece? Aqui nós estamos na introdução, né, do estudo, no encabeçamento. Vamos continuar? Não, eu posso fazer uma pergunta? Faça. Quem surgiu aqui, talvez a minha dúvida possa ser de outras pessoas também. O livro, então, ele está mostrando que, bem, como eu disse, nós estamos salvos, mas tem gente que, por estar salva, a pessoa se acomoda na vida religiosa. Uhum. Eu não preciso fazer mais nada, estou salvo, vou viver essa vida desse jeitinho aqui. E o livro mostra que isso não é o todo. As pessoas que alcançam de Deus essa oportunidade, essa visão, elas têm a oportunidade, né? As pessoas que alcançam essa visão têm a oportunidade de se aproximar mais, de ver realmente que nós temos muitos defeitos e precisamos nos corrigir, nos aproximar mais, a ponto de, como disse em Gálatas 2:20, para a gente não viver mais o meu ego, mas Cristo viver em mim, e através da minha carne, não sei mais aqui quem manda, mas a fé no Filho de Deus que vai mandar na minha vida. É isso, o livro acho que ele está fazendo uma introdução para isso, para esse conceito, não é isso? E além disso que o irmão falou, o livro está despontando um ensinamento para que o cristão deixe de viver, né, essa vida anormal na presença de Deus, de achar que ele é salvo, enfim, porque ele faz alguma coisa para Deus. Tá entendendo? Porque ele faz a obra de Deus. Porque ele está se colocando, né? Enfim, como muitos outros Falou tudo, irmão. usam, A vida cristã não é eu fazendo, é Jesus fazendo em mim. sabe? Porque a Bíblia diz o seguinte: a minha graça te basta, sabe? O que que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço. Então quer dizer que se eu não mereço, nada do que eu faça possa me garantir esse status de merecedor. Eu tô te dando de graça. Então uma pessoa que acha que é salvo, que foi perdoado dos seus pecados porque ele merece, grande erro, né? À medida que a gente ler a introdução e o primeiro capítulo, aí a gente vai ter muito mais condição de discutir isso aí, que a gente vai ver as três condições: o pecado, pecados e pecadores. Aí vai ter uma clareza melhor à medida que a gente for entrando mais nisso. Vamos continuar. O problema dos nossos pecados. Comecemos, pois, com o precioso sangue do Senhor. O sangue do Senhor Jesus Cristo é de grande valor para nós, porque trata dos nossos pecados e nos justifica à vista de Deus, conforme se declara nas seguintes passagens. Todos pecaram, Romanos 3:23. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,
versículo 8 e 9. Mas eu gostaria de ler o completo. Porque todos... Ler o 3, 23, por favor. Eu não entendi. Repete para mim. Pode ler o 3, 23. 3, capítulo 3, o versículo 23, só esse, né? Isto. Na tradução ACF está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uhum. E aí leu Romanos 5. Quando ele coloca esse todo, né, é uma figura de retórica. Ele engloba todos, desde Adão até os dias de hoje. E destituídos estávamos da glória de Deus. Certo? Eu creio pela Bíblia que todos pecaram, desde Adão para cá, todos, nenhum ficou sem pecado. A irmã Carol já ouviu eu pregando sobre isso. Vou falar sobre o cálice que Cristo bebeu. Certo? A Bíblia diz que Jesus fez uma oração. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Né? E aí ele diz, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Qual era o cálice que Cristo estava pronto a beber? O que tinha dentro daquele cálice? Já vi pregadores falando, né, que quando Jesus clama lá na cruz do Calvário, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Que Deus virou o rosto para o lado para não ver seu filho desfigurado, para não ver o seu filho moído daquela forma. Então Deus virou o rosto para o lado para não ver o seu filho daquela forma. Não foi por isso que Deus virou o rosto. Foi porque Cristo tomou um cálice muito amargo. E dentro daquele cálice ali estava o meu pecado e o teu pecado. E não somente o meu pecado e o teu pecado, o pecado desde Adão até Jesus Cristo ali naquele tempo, e ainda daqueles que viriam depois a pecar ainda, a qual eu e você fazemos parte. Então todos os pecados do mundo estavam naquele cálice que Cristo estava pronto a beber. E naquele momento ali que ele foi crucificado, todos os pecados do mundo estavam sobre ele. E o que faz separação do homem com Deus é o pecado. E quando Deus olha para Cristo, o que ele enxerga? Pecado. Pecado. Tá entendendo, irmão Formigado? Falou aí, irmão. Eu não ouvi grande parte do teu irmão. Então eu vou repetir. Quando Jesus estava pronto a beber o cálice, né? Ele fez uma pergunta, ele fez uma oração a Deus: Pai, se possível for, afaste de mim esse pecado, esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E depois lá no madeiro, ele brada dizendo: Pai, por que me desamparaste? E muitos pregadores dizem que Deus vira o rosto para não ver seu filho moído ali na cruz, para não ver seu filho todo dilacerado ali no madeiro. Então Deus vira o rosto, né? Por isso que quando Jesus olha para cima e clama a Deus, dizendo: Pai, por que me desamparaste? Por que não me cuida? Por que não me olhas, né? Deus estava olhando para o outro lado para não ver Jesus. Então eles usam que Jesus estava, porque ele estava ferido, a sua carne estava dilacerada. Então Deus, quando ele olha para aquilo ali, ele vira o rosto para não ver seu filho moído,
grande engano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que Jesus bebeu lá naquele cálice eram os pecados da humanidade desde Adão até o dia que Jesus estava ali, e ainda os pecados que a humanidade iria cometer. Então, quando Cristo assume aquela responsabilidade para cima dele, Deus olha do céu e olha para Cristo e não vê mais o filho dele. Sabe o que ele vê? Os pecados da humanidade sobre o filho dele. Ele não enxerga mais o filho dele. E isso faz separação entre Cristo e o Pai. Por um momento, até que estivesse consumado. E aquele que diz que Deus virou o rosto para não ver seu filho moído na cruz, porque aquilo ali foi uma barbaridade para ele, ele não leu, então, Isaías 53, versículo 10 em diante. Abre aí para nós, irmão Formigário. Isaías 53, 10 em diante. Tá mudo aqui. Peraí, vamos lá. 10 em diante, 53 de Isaías. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. É isso mesmo? O justo justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderes repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu sobre transgressores, e intercedeu pelos transgressores. Olha só que tremendo. Então, a Bíblia diz de arrancada: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar no meu lugar e no teu lugar. O cálice que Cristo estava pronto a tomar, não era a tunda, não era os açoites, não era escarnecimento, eram os pecados. Tu imagine para Jesus Cristo ficar por um momento desligado do Pai. Imagine que tortura. É coisa terrível. Imagine que tortura. E o interessante é que ele fala por muitos, né? Por muitos. E aí eu pergunto para vocês, por que não por todos? Quando tu vai ler lá, quando Jesus faz o ato de Santa Ceia, ele diz assim, ó, e pegando o pão, repartiu, né? E disse, comei dele todos. O pão, né? Representando a carne. E depois, no cálice, ele diz assim, esse é o cálice da nova aliança. É a aliança no meu sangue, que é derramado por muitos, muitos. O porquê que não é por todos? Uma boa pergunta. Então ele diz, comei... Ele diz, comei dele todos, né? O corpo dele. Então ele está dizendo assim, ó, eu vou ser moído por vocês todos. Por vocês todos eu vou ser moído. O que está acontecendo comigo aqui
esse partir, esse quebrar aqui, o que está acontecendo aqui, essa dilaceração que vai acontecer comigo é por causa de vocês todos. E aí ele diz assim: e esse é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue que é derramado por muitos. A Carol ia responder. Vamos ver agora, Carol. Porque nem todos vão aceitar. Tá entendendo, irmãos? A irmã Carol já sabia. Por que por muitos? Porque nem todos querem ser lavados dos pecados pelo sangue de Cristo. Então Jesus já disse, por muitos. E o profeta Isaías 53, ele repete várias vezes, ó. Isaías 53, versículo 11 em diante, ó. O trabalho da sua alma, que é o seu sangue, né? Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Por que não todos, irmãos? Porque nem todos, né? Ou aceitam. Isto. Olha só o que ele vai dizer. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, que é o seu sangue, na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tinha para desmerecer tudo que eles falavam. Sim. Mas é isso aí, tá cheio de gente assim. Infelizmente. Não é para todos, é para muitos. É para Não é para muitos. todos porque nem todos querem. Aí Jesus ele ensinando, né, a um mestre da lei, né, Nicodemos, ele diz claramente para Nicodemos que e Deus amou o mundo de tal maneira. E agora eu vou querer dividir com vocês algo que Deus mostrou ao meu coração. O porquê que Jesus disse de tal maneira. E ele não disse especificamente como seria e como era esse amor. Porque quando Jesus estava aqui nesta terra, ele era homem, tá entendendo? E o amor que ali ia ser revelado é um amor que essa carne aqui que eu e você habitamos hoje, ela não conseguiria compreender em palavras. E aí Jesus teve que mostrar que amor era aquele. E quando ele está lá na cruz, lá no madeiro, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de horas de tortura, ele vendo os seus algozes pronto para fulminá-lo ali, para terminar de uma vez, ele ainda tem força para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tipo assim, já que tu não entende em palavras, eu desenho para ti. Estou desenhando para ti. Talvez se tu consegue entender a tal maneira. E aí continuando ele diz: amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Para aquele que creia nele, não venha perecer. Então aí entra os muitos, tá entendendo?
Ele morreu por todos. Tá entendendo? O mundo inteiro. Mas para aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. O corpo foi moído por todos, pelo mundo inteiro. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo cita aqui, Deus quer que todos sejam salvos. Ele quer. Mas a questão é o seguinte, tem coisas, irmãos, aí entra a questão de calvinismo e além de calvinismo entra a questão de arminiano, né? O querer do homem e o querer de Deus. O querer de Deus está exposto, ele quer. Ele está bem exposto. A ponto de ele colocar o que ele tinha de mais precioso nessa equação. E era o seu filho amado Jesus Cristo. Mas ele deixa bem claro, ele, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o meu trabalho é crer, né? O teu trabalho é crer. E até o crer não depende da gente. É isso aí. É. E a fé vem Pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Aí entra a Então, predestinação. quando eu vejo alguém falar, eu quero ter uma fé muito grande, então você tem que ler e estudar muito grande também. É. À medida que você... É o que a gente está fazendo aqui. Não adianta eu aqui agora fazer aquela força mental. Pensamento positivo não é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé, a palavra vai entrando e vai limpando a tua consciência, vai te lavando, vai te dando entendimento. Né? Uhum. Lê pra nós, João Miguel. Vai encerrar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí? Tá explicado? Como é que tu vai esperar se tu não foi ensinado? Como é que você vai esperar como é que você vai esperar uma coisa que você não sabe, né? É, tu tem que ser ensinado a respeito do assunto, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Uhum, e a prova das coisas que se não veem. uhum. Então você espera, mas não vê. É isso? Isso. Eu não preciso. Não, a questão é o seguinte: eu não preciso ver para esperar. Tá entendendo? Eu não preciso ver para crer. Senhor, eu preciso de um dinheiro. Eu preciso de um dinheiro, mas eu não vejo uma porta de emprego. Eu não tenho nenhum amigo rico. Eu preciso pagar a conta, não preciso do dinheiro, mas não vejo. Eu não tenho conta no banco, eu não tenho como pagar, não tenho trabalho, eu não estou vendo por onde. Mas eu estou esperando. É isso? Uhum. Eu espero em ti. Eu sei que no momento certo o senhor vai entrar com providência. Irmão Caroline. Sim. A irmã tem algum questionamento para nós encerrar? Não, eu tô entendendo bem. Que bom. Que bom que a irmã Aquilo que a irmã falou no início, eu entendi o que a irmã disse. Então quer dizer que mesmo eu sendo salva e ser salva, eu vou continuar sempre ser pecadora? Aham. É duro, né, de aceitar. Até o último segundo da nossa vida, nós temos esse poder dentro da gente, forçando a gente pecar, e a gente vai cometer pecado sim, irmão. Pode não ser um pecado de assassinato, de adultério, de roubo, mas a gente vai cometer pecado sim. É. Nós, como ser humano, somos falhos, né?
E, A gente sempre vai pecar. e Deus permite isso para a gente não ficar orgulhoso. Imagina se a partir de um momento a gente parasse de pecar. A gente ia achar o cara mais, né, espiritual do mundo, né? Aí Deus deixa a gente cometer uma falhazinha para a gente se humilhar e cair de joelho perto dele de novo. Não, É, tu quer parar de pecar? Só morrer. O irmão tem uma oração aí para matar os irmãos? Não, aquela oração mata o irmão, irmão. Quer parar de pecar aqui nessa terra? Morre. Aí parou. Quer morrer, irmão Formigário? Eu quero ir pro céu logo. Eu não faço questão de ficar aqui, não. Vamos orar então? Vamos fazer uma oração, agradecer a Amém. Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar aí no estudo. A irmã Carol, primeiro dia aí já engrenou conosco. Fico feliz de ter você comigo. amém. Faz tempo já, né, que a gente tá pra... Que na verdade o que eu tenho comentado com o irmão, sempre com os irmãos aqui, sempre quando eu posso, eu comento com ela, né? E o meu crescimento espiritual, enfim, a irmã Carol tá desde o começo da minha conversão junto comigo. Desde o começo, sabe? Da minha conversão, ela conhece, eu escuto dentro da casa dela várias vezes, né? A gente até congregava na casa dela. Então, Deus sabe o carinho e o quão feliz eu estou de ter ela aqui conosco. É importante para mim e vocês vão ver que vai ser importante para os reformadores da palavra também. Porque daqui a pouco ela começa a soltar, ela começa a falar as coisas aí também. Vai ser benção. Seja bem-vinda, irmã. Então eu tenho que agradecer a irmã, porque eu pedia muito pro senhor preparar alguém para me instruir. E se a irmã não tivesse acompanhado o Júlio desde o começo, o Júlio não estaria hoje aqui me instruindo. Né? Tem tudo isso. É. Seja muito bem-vinda, irmã Carol. Amém. Obrigada, irmão. Eu também estou bem feliz de poder estar participando com vocês. Eu creio que vai ser bênção de Deus para nossas vidas. Amém. Nós vamos aprender junto. Amém. Vamos orar então? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. Obrigado, ó Deus, por tamanho amor, por tamanho, Senhor, perdão dedicado a nós, Senhor, perdão a qual, Senhor, sabemos que foi tão doloroso, ó Senhor, aprendendo na Tua palavra que o Senhor teve que ficar por um instante, Senhor, longe do Pai amado, o Pai celestial, por causa dos nossos pecados. Nós só temos a agradecer a Ti por fazer parte, Senhor, desses muitos, a qual, Senhor, outrora não fazíamos parte. Obrigado, Senhor, por entender o Teu amor, entender o projeto de salvação para nossas vidas. Obrigado por ter nos chamado, Senhor, e nos dado condição de escutar o Teu chamado. Guarda-nos, Senhor, nos instrui, nos ensina, Senhor, a viver longe, Senhor, deste mal, Senhor, que nos prejudica tanto e que te entristece tanto, que é o pecado, Senhor, e os pecados. Abençoa-nos, Senhor, com Tua graça e a Tua misericórdia. Nos instrui na Tua palavra, Senhor, para nós poder aumentar a nossa fé, para que a gente possa, Senhor, servir de luz, Senhor, neste mundo e de sal nessa terra. É o que nós te agradecemos, ó Senhor, desde já, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nosso Deus Amém. abençoe Bom. cada um dos irmãos. Obrigado pelo Só uma palavrinha carinho. para o irmão Formigari. Irmão Formigari, Diga, irmão. o irmão já fez essas perguntas antes, por isso que eu vou falar. A única coisa que a gente pode fazer
como cristão, uma vida cristã, é isso aqui, quem está fazendo, estudar a palavra. Você não pode se tornar mais santo por você mesmo, você não pode fazer uma força de fé para aumentar. É isso aqui. A única coisa que a gente pode fazer como esforço humano é isso aqui que nós estamos fazendo agora, estudar a palavra. E a palavra vai lavando a nossa consciência e ela vai embutindo Jesus Cristo dentro da gente, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Fica com Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz, amados, fique com Deus também. O Senhor a todos. A Pai paz. do Senhor, irmão. Deus abençoe. Paz e graça.